Meirelles faz fortes críticas ao governo Lula. Vou comentar também sobre as falas do Haddad em relação ao peso real. E também temos a questão da Previdência, que é meio que insano esse assunto. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like nesse vídeo e considere também se inscrever no canal, tá? Lembrando que quem não gosta de assunto econômico aqui, que nesse caso vai acabar envolvendo política, eu fiz vídeos ontem do dividendo da Taesa, falei também da Vale e do Banrisul aqui, vídeos bastante interessantes. Vou deixar o card do vídeo da Vale aqui em cima e considere também dar uma olhada na descrição do vídeo as outras ações, tá? Então a gente viu ontem aqui o Meirelles criticando as diferentes mensagens aqui de ministros, né? Eles estão aí meio que divergindo entre eles, na verdade, às vezes entre a própria pessoa se diverge aí em discursos em dias diferentes, né? Então a gente viu a bolsa que estava vindo em quedas e de repente até nos últimos 2 dias teve uma alta por conta de alguns discursos amenizados, não só de ministro. A gente vê aí o futuro presidente da Petrobras, né, o João Paulo Prats, que vinha num discurso controle de preço, de repente ele deu uma aliviada, não é bem assim, o mercado não entendeu direito. Ele que falou, na verdade, o que ele falou e depois está aí desconversando. Enfim, é importante, inclusive, a gente cobrar sempre para fazer essa pressão mesmo em cima deles aí. João Paulo Prats deu uma mudadinha no discurso, ajudou, né, a bolsa a dar uma subidinha e também temos aqui os ministros aí tendo algumas divergências, né? Mas primeiro vamos falar aqui do Haddad, né? Ele ficou até bravo aqui com a questão da moeda única, né? Que peso real ou mesmo moeda Mercosul. Ele falou que não existe isso, então ele já descartou isso aqui ao repórter. Esse negócio aqui vem desde a época do Guedes, né? É absurdo, não dá para misturar moedas de países que são que gostam tanto de imprimir dinheiro, vamos assim dizer, né? Muito populismo acontece na América Latina, do Sul aqui. Você imagina dividir a moeda com a Argentina? Dependendo de como fosse o controle, a Argentina não ia gostar, ou o Brasil ia acabar entrando na da Argentina, gostando aí de fazer impressão infinita de dinheiro. Cara, ia ser uma inflação perigosíssima. Não dá certo, é moeda única com a Argentina ou com os países aqui da América do Sul, né? Lembrando que o Haddad também ele veio com um discurso positivo aqui no dia 3, né? Falando que ele deve trazer ao Congresso, em meados de abril, o novo arcabouço fiscal, que vai ajustar melhor as economias, que ele não é a favor desse rombo aí de 200 e poucos bilhões, é insustentável. Isso aqui trouxe uma mensagem também positiva, né? Mas a gente tem que ver o que ele vai estar trazendo, né? Até lá ficou um pouco de dúvida, mas essa mensagem positiva aqui é de se destacar. Ele também fala aqui, né, que ele gostaria, né, de a partir de abril, então, né, começar a discutir com o Congresso a reforma tributária junto também com o arcabouço fiscal, que do ponto de vista dele eles podem andar juntos, né? E esse é o planejamento aí que ele pretende ter, que é realmente urgente. São 2 pontos muito importantes, né? Lembrando que a reforma tributária tem também como objetivo nesse momento trazer uma simplificação dos impostos nossos. Hoje nós temos um mundo aí de impostos e a ideia é trazer o mínimo possível, eu já comentei em outros vídeos, né? E aí eu até ia deixar uma sugestão minha aqui, né, para o governo aí, que em algum momento eles têm que discutir como que vai tributar aqui a população, né? Porque o que acontece hoje é os ricos, eu estou falando ricos mesmo, ser poucos tributados, né? Poderia ser um pouquinho mais sem exagero, sem esse negócio de ficar taxando demais, taxando fortuna, não sei o quê, mas aumentar um pouquinho os impostos, né, gradativamente, e não mexer na classe média. A classe média já paga muito imposto, mas tudo que esses caras fazem, todos os governos, é ferrar a classe média para ajudar os pobres. Aí não dá certo, aí que acontece ficar todo mundo pobre, né? Porque quando não faz isso, faz impressão de dinheiro aí que também causa inflação. Então precisa ter uma sustentabilidade aqui, né? O Meirelles também criticou o fato do Lula chamar o teto de gasto de estupidez, né? Realmente não faz o menor sentido. Ele comentou aqui que o Lula tem declarado e tomado algumas medidas no sentido de seguir uma política econômica em que o aumento de gastos públicos e a intervenção nas estatais é o que vai impulsionar o crescimento. A experiência mostra que não é o que tem acontecido. Eu sempre falo isso, ela pode até acontecer num primeiro momento, mas nos momentos seguintes o que vem é a conta chegando, né? O efeito boomerang, dá uma esticadinha, depois volta, mas volta com tudo, tá? Então não dá certo isso. Então, ele complementa aqui, né, falando que isso foi feito já no governo Dilma e o que aconteceu foi um aumento da dívida pública, do déficit e da queda da confiança e dos investimentos. Em consequência disso, entramos numa recessão.
E vale destacar que o mundo estava relativamente ok, a maioria dos países aí, o Brasil numa recessão feia, né? Isso aí por conta da política aí que o Lula está seguindo aqui de perto, pelo menos flertando neste momento, né? Para Meirelles, o que gera emprego são o investimento privado e o aumento da confiança. Se o presidente Lula acredita que expandir as contas públicas é o que vai gerar crescimento e que aumentar a dívida pública não é problema, é evidente que o teto de gasto só atrapalha. Então é uma linha de pensamento totalmente errado aqui, a linha do pensamento do Lula, né? E ele completa que a tendência é acabar seguindo realmente o modelo da Dilma, né? Onde tem o aumento de gastos, o uso das estatais, o controle de preços, e o resultado do governo Dilma nós já conhecemos, provocando a maior recessão da história do Brasil recente, né? É uma ilusão acreditar que se pode repetir os erros e ter um resultado diferente. É isso aqui, cara. Você não pode errar a mesma coisa, né? E tentar um resultado diferente. Cara, errar humano, repetir o erro é burrice. E não precisa nem ver só a gente. Nós vamos acontecer nos nossos países vizinhos. Olha a Argentina, olha onde foi se enfiar a Argentina. Então, e o Meirelles também criticou a postura do Haddad frente ao mercado. Aliás, eu vejo o Lula tendo essa mesma postura e algum pessoal aqui do canal comentando, né, como se o mercado fosse o vilãozão, né? Poxa, não é, cara. O mercado ele vai reagir conforme a economia está se desenhando, né? Então ele até cita aqui: o mercado são os agentes econômicos. O padeiro do interior da Bahia também é mercado. Quem que compra mais trigo, se acredita que vai vender mais pão. Se ele acha que vai cair, ele contém as despesas e demite funcionário, cara. É isso. Então, assim, você tem um restaurante aí do seu, no que você almoça. Cara, se a economia vai bem, o cara expande o restaurante, o cara começa a abrir de noite que vai ter janta também, que o negócio tá indo bem. Se a economia vai mal, cara, ele não vai querer investir, ele vai segurar as despesas. Então, é isso que vai acontecer. Esfria a economia inteira se o negócio perder o rumo, e é o que o mercado está entendendo, que talvez perca o rumo, né? Então, eu, logicamente, já comentei inúmeras vezes que eu continuo comprando as ações, ou até falo das ações que eu compro e tudo mais. Sigo otimista no longo prazo, mas eu quero que tudo dê certo também no curto, né? Porque, na verdade, isso aqui não é só ações e empresas, é Brasil, né? A gente quer que dê certo. Por fim, ele destaca que a grande dificuldade do mercado é entender para onde vai o Lula. Será o Lula do primeiro mandato, que foi um Lula bom? Será o Lula do segundo mandato, que foi ruim? Ou será um Lula Dilma, né? Eu acho que, como o próprio Meirelles já disse algumas vezes, o Lula dilmou, né? Ele complementa aqui que a tendência é seguir esse modelo mesmo aí, né? Do Estado como indutor, né? A leitura clássica do PT. E se acontecer isso, a gente já sabe o problema que teremos pela frente. Então, ninguém quer esse caminho. O Meirelles está alertando, eu alerto toda hora, diversos outros canais aqui alertam, né? A gente não quer esse caminho. E por fim, o último aqui, parece uma piada, mas é verdade, né? O Meirelles criticou, né, a fala aqui do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, que ele está contra essa reforma da Previdência, que ele quer aqui desfazer alguns pontos, ele inclusive acha que o INSS não é pirâmide, né? É absurdo. E aí o Meirelles, ele foi aqui taxativo, né, falando que em 2017, quando apresentamos a primeira proposta da reforma da Previdência, havia um aumento insustentável. Se a reforma não tivesse sido aprovada, 80% do orçamento seria usado para pagar as aposentadorias. Cara, 80% é muita coisa. E para quem não sabe por que o INSS é uma pirâmide, é só você observar o próprio desenho aqui da base da faixa etária na população. Os mais jovens eles sustentam a parte mais alta da sociedade, que é os mais velhos, né, que não estão trabalhando. Então, ela não é sustentável, né? Por isso que precisa ter essa reforma, infelizmente. Então, o mais correto é a pessoa ir buscar os investimentos. Eu falo aqui de ações, por quê? Porque é o futuro, né? Eu vou estar aposentado pela Bolsa de Valores, né? Esse é o meu plano. Não quero contar com o INSS, porque a cada ano piora. 1950, como a base era bonitinha, funcionava, né? Os jovens aqui, coisa dos mais velhos. Aí 2022, ó, já começou a complicar, né? Ficando mais velho. E olha o que vai acontecer mais para frente, 2050. O negócio vai ficar insustentável, é impossível. É uma pirâmide gigante, né? Então, o INSS é uma pirâmide, ponto final. Não tem nem que discutir isso aqui. Não se esqueça do like e se inscrever no canal ativando o sino. E deixa nos comentários, você concorda com o discurso do Meirelles? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!